Primeiramente, boa tarde. Como vocês se sentem se apresentando nesse teatro tão importante para a cidade? Boa tarde. É uma grande honra se apresentar nesse teatro em sua reinauguração. E quem foi Inês de Castro? Bom, Inês de Castro foi uma nobre galega que se apaixonou por Dom Pedro I. Apesar de ela não ser casada com ele, ela teve 3 filhos. Ela morreu pelo pai de Dom Pedro I, que era Dom Augusto IV. Ela era descendente direta de Sancho I e trineta de Fernão de Castro. Nós já sabemos que a consequência do episódio de Inês de Castro foi a morte de Inês. Mas o que é verdade e o que é mito sobre a morte dela? Diz a lenda que Dom Pedro, inconformado, mandou vestir a noiva com roupas nupciais, sentou o cadáver no trono e fez os nobres lhe beijarem a mão. Daí falasse que a infeliz foi rainha depois de morta. Na verdade, Dom Pedro manda trasladar o corpo de Inês do mosteiro com pompas de rainha para o mosteiro de Alcobaça, em 1361, quando já era rei. Portanto, 6 anos após o assassinato. E para imortalizar seu amor por Inês, Dom Pedro jurou, em presença de sua corte, que se havia casado clandestinamente com ela, transformando-a dessa maneira em rainha após morte. Bom, a história de Inês de Castro se tornou universal apenas após Camões a contá-la? Ou outros autores, outros dramaturgos já haviam contado essa história? O caso de Inês de Castro mereceu destaque especial em diversos autores, em diferentes épocas, como o cronista Fernão Lopes, no século XV. E a história de Inês vai encontrar em Antônio Ferreira não só o seu primeiro dramaturgo, como também o que na mais íntima e perfeita fusão entre o tema e sua transcrição teatral soube realizar. Embora Antônio Ferreira não tenha seguido fielmente a versão histórica, a fábula é comum àquela tratada por Garcia de Rezende e Camões. Na sua opinião, qual foi a causa principal da história de Inês de Castro? A causa seria o amor proibido que acabou surgindo entre os dois e que gerou os diversos acontecimentos da história. Qual a diferença entre a história real e o que foi escrito por Camões em termos de política, da época e de poetização? Camões, do Canto 3 de Os Lusíadas, atenua o peso da figura de Inês como figura histórica e política, e a transforma em persuasiva mulher que suplica a vida, refém do amor. Essa sobrevivência do mito, a verdade histórica, deve-se em grande parte às alterações resultantes da poetização, principalmente porque, depois de Os Lusíadas, a amante de Dom Pedro já não existe senão como a linda Inês, posta em sossego. Não há referências quanto à expulsão de Inês do país, nem a tensão das relações com Dom Afonso e com os figados portugueses, que temem que a sucessão do trono seja para um filho de Inês e não de Dona Constância, que era esposa de Dom Pedro, fazendo com que eles possam perder poder. Se você tivesse que resumir a história, a vida, ou Inês de Castro como pessoa, dentro da história, como você diria? Bom, Inês de Castro era uma mulher belíssima e apaixonada que ensinava nos campos de Mondego. Ela era uma mulher correspondida e vivendo naquele engano de alma e apaixonada. Era esposa e, sobretudo, a mãe que temia pelo desamparo dos filhos e apelou à piedade do rei avô, ao seu perdão por uma culpa que não tinha, e tem uma morte contrária às leis da justiça, pois ela morreu sem culpa. E como é representar Inês para você? É muito honroso. E para você, como é representar Dom Pedro? Está sendo uma ótima experiência interpretar esse homem como uma imagem tão controversa, pois depois ele mandou matar cruelmente os homens que mataram Inês. Alguns consideram ele justiceiro e outros malvado. E representar Dom Afonso IV para você, como é? É um privilégio representar uma pessoa tão influente na história. Bom, obrigado pela entrevista. Um prazer.